Você já foi acusado de algo que não fez? Não uma acusação pequena, não um mal-entendido que se resolve numa conversa, uma acusação pesada, daquelas que mancha o nome, que faz as pessoas olharem diferente para você, que deixa um gosto amargo, que não vai embora, mesmo depois de explicar tudo. Imagina isso acontecendo com você sendo rei, com o seu nome sendo arrastado na lama diante de todo o povo de Israel, com alguém espalhando mentiras sobre o seu caráter, sobre a sua integridade, sobre quem você é. Essa era a situação de Davi quando ele escreveu o Salmo 7. E a oração que ele fez em resposta a isso é a mais corajosa, a mais ousada, a mais crua de todo o livro dos Salmos. Porque Davi não pediu para Deus protegê-lo, ele pediu para Deus julgá-lo. E você vai entender agora o que isso significa. Olá, queridos, a paz do Senhor. O título desse salmo é único em todo o livro. Ele diz, Shigaion de Davi, que ele cantou ao Senhor a respeito de Cushi, o benjaminita. Duas coisas aqui chamam a atenção. Primeiro, a palavra Shigaion, que em hebraico, provavelmente, indica um estilo musical apaixonado, errante, quase selvagem, como se a melodia acompanhasse a agitação emocional do compositor. Não é um hino organizado, é música nascida da urgência. Segundo, Cushi, o benjaminita. Esse nome não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia. Não sabemos quem foi Cushi, mas sabemos que ele era benjaminita, da mesma tribo do rei Saul, e que provavelmente estava espalhando calúnias contra Davi durante o período de perseguição. Davi está respondendo a uma acusação específica, de uma pessoa específica, num momento específico da história. O cruzamento com Samuel é inevitável aqui. Durante os anos em que Saul perseguia Davi pelo deserto, havia constantemente vozes ao redor do rei, dizendo que Davi era um traidor, que queria tomar o trono à força, que fingia lealdade enquanto planejava um golpe. Davi, que teve pelo menos 2 oportunidades de matar Saul e não matou, vivia com esse peso sobre os ombros, ser chamado de algo que ele nunca foi. E o Salmo 7 nasce dessa injustiça. No versículo 1, Davi diz que está se refugiando em Deus. E a palavra hebraica usada para refúgio é shazá. Não é esconder-se num abrigo qualquer. Shazá é o movimento de um filhote que corre para debaixo da asa da mãe quando sente perigo. É a imagem de alguém que reconhece a própria fragilidade e corre para algo maior do que si mesmo. O mesmo Davi que pede a Deus que o julgue começa o salmo reconhecendo que sem essa proteção, sem esse abrigo, ele não tem para onde ir. A coragem do Salmo 7 não é a coragem do orgulhoso, é a coragem de quem sabe que é pequeno e mesmo assim não recua. E então vem a palavra que muda tudo nesse salmo. No versículo 8, Davi pede que Deus o julgue segundo a sua justiça. A palavra hebraica para julgue aqui é shafá. Shafate não é apenas punir ou condenar. É o ato de um juiz que ouve todos os lados, examina os fatos, pesa as evidências e então pronuncia a verdade. Davi está dizendo, examina tudo, cada canto da minha vida, cada intenção, cada noite que eu poupei Saul, quando podia tê-lo matado, cada decisão, eu confio nesse julgamento porque sei o que ele vai encontrar. Isso não é arrogância, é integridade. É a diferença entre quem tem medo de ser examinado e quem convida o exame porque não tem nada a esconder. Deixa eu te falar uma coisa. Essa oração de Davi, me julgue, Senhor, é uma das mais mal compreendidas de toda a Bíblia. A maioria das pessoas nunca entrou nessa profundidade com Deus. Se você está gostando de descobrir essas camadas que ficam escondidas atrás da leitura bíblica, compartilhe esse vídeo com alguém que também ama mergulhar na palavra. E se você ainda não está inscrito, se inscreva e ative o sininho do nosso canal. Faz isso agora, porque cada salmo dessa série tem uma revelação assim que você não vai querer perder. Imagina você ali na corte de Israel. O ambiente de uma acusação pública no mundo antigo era devastador, de uma forma que o mundo moderno mal consegue imaginar. Não havia jornais, não havia redes sociais, mas havia algo igualmente poderoso. A palavra oral, que corria de cidade em cidade, de mercado em mercado, de família em família. Uma calúnia espalhada na porta do palácio podia destruir uma reputação inteira antes que o acusado tivesse chance de se defender. E Davi sabia disso. Ele conhecia o poder das palavras no mundo antigo porque era compositor, era poeta, era alguém que entendia que as palavras moldam a realidade, e é por isso que os versículos 3 a 5 são tão impressionantes. Davi não rebate a acusação com argumentos.
Ele faz algo muito mais radical. Ele abre a própria vida para o julgamento divino e diz: se eu fiz o que estão dizendo que fiz, então que os meus inimigos me pisem, que a minha honra seja lançada ao pó. É uma espécie de juramento de autocondenação no mundo jurídico do Oriente Médio Antigo. Isso tinha um peso enorme. Era o equivalente a colocar a própria vida como garantia da sua palavra. Davi está dizendo: minha inocência é tão real para mim que estou apostando tudo nela. Tem um detalhe arqueológico fascinante aqui. Documentos jurídicos hititas e assírios do segundo milênio antes de Cristo mostram contratos onde a pessoa que faz uma promessa coloca sobre si mesma uma maldição caso quebre o acordo. Era chamado de cláusula de autoimprecação. Davi está usando exatamente esse formato jurídico do mundo antigo, mas direcionando não para um tribunal humano, e sim para o tribunal de Deus. Ele conhecia as convenções legais da sua época e as transformou em oração. Isso é poesia bíblica, sendo também sofisticação jurídica. Depois dessa declaração de inocência, o Salmo abre para uma das imagens de Deus mais poderosas de todo o Antigo Testamento. O versículo 9 fala que Deus examina os rins e o coração. Em hebraico, os rins eram considerados a sede das emoções mais profundas, o lugar onde a verdade mais íntima de uma pessoa residia, aquilo que nem mesmo ela conseguia verbalizar. Deus não examina o que você diz, não examina o que você faz em público. Ele examina o lugar que você não consegue nem nomear para si mesmo. Sente o peso disso. Não existe maquiagem possível diante desse tipo de julgamento. E Davi convida esse julgamento. Essa é a grandeza do Salmo 7. O versículo 11 traz então algo que incomoda muita gente quando lê pela primeira vez. Deus é um juiz justo e Deus se ira todos os dias. Espera Deus se ira todos os dias? A maioria das pregações que ouvimos fala de um Deus paciente, tolerante, que espera, e tudo isso é verdade. Mas o Salmo 7 não deixa a ira de Deus fora do quadro, porque um Deus que não se ira diante da injustiça não é um Deus bom, é um Deus indiferente. A ira de Deus no contexto bíblico não é temperamento instável, é a reação de um ser perfeitamente justo diante da perfeita injustiça. É amor que não aceita que o mal fique impune. E aí o Salmo faz uma virada narrativa que é de tirar o fôlego. Os versículos 14 a 16 descrevem o que acontece com o injusto usando 3 imagens em sequência. Ele concebeu iniquidade, ficou grávido de maldade e deu à luz a mentira. Depois, ele cavou uma cova e caiu nela. Por fim, a sua violência voltou sobre a sua própria cabeça. São 3 imagens distintas de como o mal se autodestrói. Davi não está pedindo vingança. Ele está descrevendo uma lei que ele observou funcionar no mundo real. O mal carrega em si mesmo as sementes da sua própria ruína. Você não precisa destruir quem te caluniou. O universo moral que Deus criou já tem mecanismos para isso. O cruzamento com o Novo Testamento aqui passa pelo livro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, onde Paulo cita o Deuteronômio e diz: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito a mim, pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Paulo está dizendo exatamente o que Davi viveu no Salmo 7. A resposta à injustiça não é a contra-injustiça, é confiar o caso a um juiz que não erra, que não se deixa subornar, que não tem favoritos. Davi não destruiu Cuxi, o benjaminita. Ele levou o caso para um tribunal mais alto e encerrou o salmo com louvor. Tem também uma conexão direta com Jesus no Sermão da Montanha, em Mateus 5, onde ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A palavra justiça em grego ali é de kaiosene, que abrange tanto a retidão pessoal quanto a justiça social e cósmica. Davi, no Salmo 7, está faminto por essa mesma coisa. Faminto por um mundo onde o que é falso não prospera, onde o caráter conta mais do que a calúnia, onde o tribunal mais alto tem a última palavra. Jesus disse que essa fome seria satisfeita. O Salmo 7 é a oração de quem ainda está esperando a fartura e escolhe louvar mesmo assim. Quero te fazer uma pergunta e você responde nos comentários. Você já conseguiu, alguma vez na sua vida, confiar uma injustiça para Deus sem tentar resolver por conta própria? Sem contra-atacar, sem se defender publicamente, sem tentar destruir quem te destruiu? Como foi isso? Me conta aqui embaixo, porque
Eu acredito que esse tipo de testemunho é exatamente o que mais fortalece quem está passando por uma calúnia agora e chegou nesse vídeo sem saber direito por quê. O Salmo 7 termina com Davi cantando, depois de toda a acusação, de todo o lamento, de toda a ousadia de pedir julgamento, ele fecha com louvor ao nome do Altíssimo. Não porque o problema foi resolvido no versículo 17, não porque Cuxi recantou publicamente ou foi punido de forma visível, mas porque Davi fez o que estava em seu poder. Levou o resto para o tribunal certo e então soltou. Soltar uma injustiça é um dos atos mais difíceis que existem. E o Salmo 7 mostra que é possível louvar no meio do processo, antes do veredicto, antes da virada, pedir a Deus que te julgue, exige que você conheça a si mesmo com honestidade. Exige que você viva de um jeito que não tema o exame dos rins e do coração. E exige que você acredite de verdade que o universo não é moralmente neutro, que existe um Shafat, um juiz, que não dorme, não se cansa e não se engana. No próximo salmo, a escala muda completamente de novo. Do tribunal particular de Davi, saímos para o cosmos inteiro. O Salmo 8 é a pergunta mais bonita que um ser humano já fez, olhando para o céu estrelado. O que é o homem para que dele te lembres? E a resposta vai te deixar sem palavras. Então já sabe, para não perder o Salmo 8. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta e compartilhe. Isso ajuda demais a nossa motivação de continuar com esses vídeos. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E até o próximo vídeo.